Olá, pessoal, bom dia para vocês. São 7 horas em ponto. Hoje é dia 25 de junho de 2025. Caminhando nós aqui, mais 5 dias, nós chegaremos à metade exata deste 2025, que está passando feito um foguete, enquanto a gente vê o Brasil em compasso de espera, sem querer, procrastinando para resolver seus problemas, né? Essa semana mesmo é uma semana de paralisação na pauta legislativa. Os parlamentares todos lá, especialmente os nordestinos, estão envolvidos com as festas lá do São João do Nordeste, que antigamente era só um dia por ano. Hoje dura um mês inteiro, né? E é um mês de paralisia nas atividades parlamentares, a despeito do fato de que deputados e senadores podem votar à distância. E isso hoje provavelmente vai acontecer. Acontece que a produção legislativa brasileira está muito abaixo da crítica nesse ano, vocês não acham? Assim, apesar das emergências que existem no país, algumas emergências reais, outras supostas emergências, como, por exemplo, as questões da economia, né? O Congresso Nacional insiste em não dar o seu quinhão, nem em termos financeiros, para ajudar o governo a equilibrar o orçamento, muito menos em termos de participação política, porque agora a moeda de troca já passa, o valor dessa moeda de troca passa, sim, pelo cenário projetado para 2026. Aí, fora do Brasil, nós temos, primeiro, a notícia triste, ontem confirmada a morte da Juliana Marins, aquela garota de 21 anos de idade que foi escalar uma montanha na Indonésia e acabou escorregando, caiu lá num precipício e se transformou, as suas últimas horas se transformaram num drama que o mundo todo acompanhou com muita atenção. Infelizmente, o desfecho foi muito ruim. E o governo da Indonésia começa a ser questionado pela péssima qualidade do atendimento aos turistas nessa ilha onde fica o vulcão que a Juliana escalava, né? Ou as encostas onde ela caminhava. Os brasileiros, inconformados com esse desfecho trágico, depois de 4 dias de agonia que o país inteiro acompanhou, invadiram ontem as redes sociais do governo da Indonésia, protocolando as suas reclamações, né? É preciso dizer que a Indonésia é um país que parece prezar muito pouco certos valores humanos, como, por exemplo, solidariedade. Eles não se empenham em nada pelo bem-estar das pessoas por ali. Tem uma doutrina que preza muito pouco os direitos humanos e talvez essa visão brutal do mundo tenha ajudado a transformar o martírio de Juliana nisso que ele acabou se transformando, numa história triste com um desfecho muito trágico. Sobre a guerra continua paralisada. Ontem foi um dia muito complicado, porque essa história de armistício no Oriente Médio, ela surgiu do nada com o Trump avisando, inclusive surpreendeu seus próprios assessores que a guerra tinha acabado. Depois a guerra foi retomada e o Trump disse para os pilotos israelenses voltarem para suas bases, o que de fato acabou acontecendo, né? E hoje o mundo começa a discutir o poderio nas mãos de Trump, a jogada política que representou, a sua intromissão no problema lá entre Israel e os iranianos. E hoje a gente vai falar sobre a repercussão disso. E olha, gente, quem não mora aqui no Sudeste ou no Sul, hoje pode sair de casa sem preocupação de levar um casaco, mas as temperaturas congelaram aqui em São Paulo, daqui para baixo, enfim, de Minas Gerais, do norte de Minas para baixo, está todo mundo hoje levantando de casa encapotado porque tá frio pra caramba. Na hora que eu estava vindo para cá hoje, por volta de 5h15 da manhã, tinha locais em São Paulo que estavam com temperatura aí na faixa dos 5 graus, Estava gelado. Eu mesmo tive que ligar a calefação do carro porque a madrugada foi dura hoje, para muita gente. E daqui a pouco, se for possível ainda durante esse jornal, nós vamos fazer aqui um balanço sobre as ocorrências que sempre acontecem nas ruas de cidades como São Paulo, que concentram milhares e milhares de pessoas nas ruas desprotegidas, a despeito aí de algumas iniciativas de programas de acolhimento que mobilizam até mesmo estações do metrô para tirar essa gente da rua e evitar que morram congelados, E agora, como eu faço todo santo dia, eu vou falar sobre o futebol, porque nós temos um campeonato mundial acontecendo lá nos Estados Unidos, e os times brasileiros estão sobrevivendo. Mas quem vai conversar sobre isso comigo é o meu grande companheiro aqui, o Alex Amorim. Cadê tu, Alex? Bom dia. Bom dia, Panuso. Bom dia, comunidade. Como vocês estão? Tudo bem? Beleza, Alex. Alex, conta pra mim, como é que vai ser a história do Flamengo? Porque o Flamengo tem uma pedreira pela frente aí, Sim. Bayern de Munique,
Isso. Ontem o Bayern de Munique entrou com o time misto, Panuso, contra o Benfica e perdeu. Nisso ele ficou em segundo colocado e vai pegar o Flamengo, que é o líder do grupo com o Chelsea. Então, domingo, 5 horas da tarde, teremos Bayern de Munique e Flamengo. Lembrando que, caso o Flamengo passe, ele vai ter nada mais, nada menos que o PSG nas quartas de final. Então, meio que complicou a vida do brasileiro, que o Bayern de Munique, querendo ou não, era o único dos europeus que estava jogando sério assim, esse Mundial de Clubes, sem reclamar do calor nem nada do tipo. Muito bom. Então, coitados flamenguistas com essa jornada pela frente. E realmente é uma jornada titânica, né? Sim. E os demais clubes brasileiros, como é que estão posicionados aí? Eu sei que o Palmeiras passou raspando, né? Com aquele empate de ontem e de anteontem já, né? E Isso. os demais times, Botafogo e Fluminense? Certo. Então, o Botafogo vai enfrentar o Palmeiras, 1 hora da tarde no sábado. Hoje, como a gente vai ver nessa arte aqui, Panuso, o Flamengo joga... O Flamengo não, me perdoe. O Fluminense joga com o Mamelodi Sundowns da África do Sul para decidir a primeira colocação ou se classifica. Porque se perder do Mamelodi Sundowns, ele está eliminado. Então é um confronto direto. Esse jogo vai acontecer hoje, 4 horas da tarde, Panuso. E esse Mamelodi Sundowns, esse time é bom? Então, eu assisti o primeiro tempo contra o Borussia Dortmund e tem uns jogadores muito bons. Tem o Lucas Ribeiro, que é o camisa 10 dele, que é um brasileiro que joga lá. Fez um golaço contra o Borussia Dortmund, então eu creio que pode dar um jogo muito bom em caso também de eliminação do Fluminense, se não jogar sério e entrar para vencer, Panuso. Muito bom. E o que mais nós vamos ter na rodada de hoje? Tem mais alguma coisa ou não? Sim, hoje teremos Borussia Dortmund e o Ulsan da Coreia do Sul, Mamelodi Sundowns e Fluminense. Esses jogos, lembrando, serão 4 horas da tarde. E à noite terá River Plate e Inter de Milão e Urawa Reds contra o Monterrey. Lembrando que o grupo do River Plate vai ser um confronto direto ali para decidir a primeira colocação ou a desclassificação de algum dos clubes, o Panusa. Muito bom. Olha só, deixa eu te falar, a gente não falou sobre isso ontem, mas o Santos renovou o contrato com o Neymar, né? Isso. Então a notícia está fresquinha aqui. Agora, eu vou te falar uma coisa, eu vou oferecer o meu passe para o Santos, porque hoje eu e o Neymar jogamos a mesma quantidade de futebol, ou seja, nada, entendeu? E eu queria saber para você por que essa revalidação do contrato até o fim do ano foi tão comemorada por Santistas e pelo próprio Neymar, que está ganhando aí uma baba para não fazer nada, né? Sim, Panuso, eu creio que seja muito mais pela história dele do que o rendimento que ele teve atualmente, porque ele não tá jogando nada, não tá jogando nada em relação a tempo. Ele fica muito tempo machucado no departamento médico, então eu creio que foi por isso. Lembrando que ele foi o contrato estendido até o final desse ano e já tem a probabilidade de estender até 2026. Então, Nossa, que então, maravilha para ele, hein? Sim. Eles vão ter muito tempo de Neymar. Contratado Neymar. para quê? Para ficar no banco, é isso? Sim, e fazer festas Legal. com patrocinadores no estádio da Vila Belmiro. Eu queria entender o que o Santos ganha, porque eu sei que ele ganha um monte de seguidores aí na internet, porque o Neymar hoje não é mais jogador de futebol, o Neymar é um youtuber, né, basicamente. É um influencer, né? Youtuber é uma palavra antiga, é um influencer. Ele é um Então, influencer. eu fico aqui por entender. Bom, mas eu não torço pelo Santos, nem por time nenhum, então para mim tanto faz. Mas que não deixa de ser curioso, né, um time brasileiro gastar uma fortuna com um jogador que não joga nada é algo, e assim, comemorar e ainda fazer planos para um futuro longo. Sim. Né? Sem que isso seja nem minimamente explicitado, essa utilidade. Né? O Al Hilal, louco para se livrar do Neymar, se livrou aí, né? E sobrou para ele o Santos. Agora, por outro lado, só mais uma perguntinha sobre isso. O fato dele ficar no Santos significa que acabou o mercado aí fora para ele? Porque ele planejava ir para o exterior de novo, voltar para a Espanha, não era isso? Deu tudo errado, né? Isso, lembrando que o empresário dele, que é o pai do Neymar pai, tentou colocar ele novamente no Barcelona. Ele tem alguns amigos, tanto que o Lamine Yamal veio para o Brasil, ficou um tempo com ele aqui nas férias. E eu creio, Panuso, que ele tem mercado na Europa, porém não nos clubes de primeiro escalão. Seria, por exemplo, um Napoli, um Milan, que não está em uma grande fase, então seria esse mercado. Porém, ele está pensando que vai jogar no Real Madrid, no Barcelona, coisa do tipo, que eu acho que ele não tem mais mercado por conta do físico e também muita lesão que ele tem hoje em dia, Panuso. E o comportamento também, né? Sim, extracampo. O comportamento extracampo é uma coisa que atrapalha o Neymar, assim, o jogador que se atrapalha com a bola ultimamente, né?
Sim. Tá bom, Alex, beleza, maravilha. Vamos nessa, Temos mais Panunzio. alguma informação? Vamos seguir aqui com o noticiário. Bora. Falou, obrigado. O Alex é meu grande conselheiro aqui de futebol, né, gente? Eu não entendo nada de futebol, zero, tá? Todos os meus palpites aqui são furados. Não acredite em mim quando eu estiver falando de futebol. Falando sobre o Neymar, você pode acreditar, tá? Porque esse aí eu observo o comportamento dele. Gente, vamos então começar aqui o dia, começar o dia pela meteorologia. Não sei se você mora aqui no sul ou no sudeste do país. Se mora, você já sabe, né? Na hora que você sair daí debaixo dos cobertores, você vai encontrar uma friaca gigante. É uma friaca grande mesmo, que São Paulo estava gelado hoje de manhã, temperatura de 5 graus lá onde eu moro, no bairro do Morumbi. E alguns lugares da cidade com uma temperatura 1 grau maior, mas olha, no geral, muito, muito frio. Então você que está saindo de casa agora, tome conta dos agasalhos aí, porque o dia vai continuar assim, tá? E lá no sul nós tivemos até temperaturas negativas, tá? Então, pra vocês terem uma ideia de como é que esse inverno chegou rigoroso, né? Eu gosto muito. Agora imagino aqui o sofrimento de quem está na rua, abandonado aí, né? Sem um lugar para se abrigar desse frio todo e sem roupas suficientes para enfrentar um frio inclemente desse, né? As prefeituras estão trabalhando e, enfim, tentando improvisar abrigos. Aqui em São Paulo, estações do metrô estão sendo utilizadas, como eu falei lá no começo, mas todo esforço para tirar essa população da rua é louvável e necessário, né? Porque esse frio mata a gente, tá? A gente não está preparado no Brasil para ter uma friaca dessa. Vamos então ver aqui o mapa do INMET, que já está na tela de vocês. Primeiro eu vou aqui ver o mapa do satélite para a gente ver em que pé que anda a passagem dessa frente fria, né? Olha, a gente vê aqui esse monstro verde aqui se afastando para o litoral, né? Essa é a frente fria propriamente dita, não é o frio, não é a massa de ar polar. Na passagem da frente, a temperatura é mais elevada, porque a pressão atmosférica é menor, então a temperatura é maior. E quando a frente se vai e o céu se abre, que é a situação que você está vendo aí do meio de Minas Gerais para o sul, né, céu claro, aí vem esse frio gigante que a gente está sentindo hoje, tá? Então, essa frente fria está se afastando, mas ela ainda vai produzir efeitos hoje e amanhã, quando as temperaturas voltam a ficar um pouco mais amenas, né? E agora vamos aqui para os avisos meteorológicos. Como a gente vê, os alertas se concentram mais uma vez aqui no Rio Grande do Sul. Nós temos 2 alertas aqui, olha. O primeiro alerta tem até um floco de neve, onda de frio. Vamos ver o que diz aqui esse alerta. Grande perigo, risco à saúde, temperatura 5 graus Celsius, abaixo da média dessas regiões por um período de 3 até 5 dias, né? E aí, quais são os riscos? Esses riscos que corre a população de rua, né? Lá no Rio Grande do Sul, embora as chuvas tenham diminuído, os problemas deixados por elas ainda não terminaram, tá? Então os gaúchos continuam sofrendo lá, tem municípios ainda sofrendo inundação e alagamento, nada que se compare à situação do ano passado, mas aquele desespero que aconteceu por lá continua vivo na cabeça das pessoas, né? E as preocupações também, tá? Então vamos ver aqui agora alertas de temperatura baixa também, ó, de chuvas intensas entre o norte, né, o estado do Acre. Isso vem até o litoral do sudeste, com chuvas intensas, queda de temperatura aqui no Mato Grosso. E agora a gente vai ver enquanto vão ficar essas temperaturas aqui. Porque quando a gente fala em queda de temperatura no Mato Grosso, não é o que você está pensando, tá? Queda de temperatura lá não é uma coisa assim. Vamos ver então, olha, temperatura mínima em Cuiabá, 14 graus esta noite, previsão para a noite, tá bom? A previsão agora para amanhã, na previsão não, é a previsão, né? Porque aqui não é a história, aqui é o que vai acontecer. A mesma coisa, 14 graus. Então os cuiabanos se preparem aí, porque 14 graus para eles é uma temperatura polar, tá bom? Agora, de fato, polar mesmo é aqui no sul. Olha, mínima esta madrugada em Porto Alegre de 4 graus Celsius, mínima de 7 graus Celsius em Florianópolis, mas nada que se compare com o que está acontecendo lá em Curitiba, tá? Curitiba, 2 graus Celsius. E em alguns lugares, temperaturas beirando 0 graus, podendo ir até marcas negativas. Depois a gente vai acompanhar isso aqui para saber quanto é que foi. São Paulo, nós temos 5 graus, né? Tivemos aqui durante a madrugada 5 graus. No Rio de Janeiro, 15 graus, que também é bastante frio para a cultura dos cariocas e dos fluminenses, né?
15 graus na cidade do Rio de Janeiro, 12 graus em Belo Horizonte, 15 graus em Brasília, 14 graus Celsius em Goiânia, mas aí a temperatura vai a 29, quer dizer, vai fazer calor lá para frente. Em Cuiabá, como eu falei, 14 e 27 de máxima. E em Campo Grande, 4 graus de mínima. Vixe Maria, hein? Pessoal daí do Mato Grosso do Sul tá passando um frio gigante, né? E no Cerrado também, né, dependendo da altitude, temperaturas aí beirando os 4, 5 graus no interior do Brasil. Então essa é a situação do tempo e nós vamos prosseguir agora com o nosso noticiário. Olha aqui, ó, ainda por falar em meteorologia, nós temos aqui, né, informação na Folha de São Paulo dizendo que o recorde de frio está sendo batido nesta quarta-feira e aí a temperatura vai subir até 20 graus Celsius na tarde da quinta-feira, amanhã, dia 26, tá? E a previsão é essa. Depois de ter a tarde mais fria do ano nesta terça, a cidade de São Paulo vai enfrentar o maior frio do ano nesta quarta-feira, hoje, com a previsão de temperatura mínima de 5 graus Celsius no início da manhã, portanto agora, esse momento, é o momento que deve estar mais frio. Aliás, Alex, checa para mim, por favor, qual é a temperatura agora em São Paulo, por favor? Vamos ver quanto é que está o frio aqui, está gelado, Panuso? gente. Oi. 8 graus. 8 graus agora? Ah, então esquentou, estamos quase no verão, né? Porque de manhã estava bem mais quente. Alex, você que vem lá da Zona Leste mesmo, como é que estava a temperatura dentro dos trens hoje? Estava tranquilinha? Eu não estou te Agora ouvindo. sim. Agora sim, agora abriu. Sim, porém, como eu pego o transporte público, acho que o calor humano esquentou um pouquinho e tava tranquilo. Porém, Calor dos humanos, né? Sim, tava 6 graus o Panuso, então tava uma loucura para quem não gosta, para eu, que eu amo o frio, eu adorei. Você veio de bermuda hoje, não? Não. Não? Eu até tô de blusa de frio. Olha que milagre. Eis aí Raridade. um palmeirense vestido de pinguim. Sim. Vamos nessa então, Alex. Vamos Bora. aqui apresentar as notícias agora. São 7 horas e 17 minutos já. Destaques aqui do site do ICL para você ficar bem informado, começando o seu dia já, né, com todas as informações aí para enfrentar os colegas lá na firma. Você vai discutir com eles tudo que aconteceu hoje, já sabe do futebol, agora vamos falar da política, das instituições e tudo mais, né? E começamos aí pela grande preocupação do mundo, né? Um mundo que parece inverossímil, as coisas parecem nem fazer sentido aqui, porque de repente, anteontem, estava todo mundo aqui tremendo de pavor com a perspectiva da Terceira Guerra Mundial. Aí como é que eu vou falar? Esse proto-ditador dos Estados Unidos, né, o Trump, colocou a mão no problema. Depois de mandar bombardear o Irã, ele virou o patrono da paz, sabe? Tem gente falando até que vão indicar o Trump para o Prêmio Nobel da Paz esse ano. Pode isso? É mole? Brincadeira, né? É óbvio que a retórica dele é uma retórica beligerante, e as ações são ações de guerra. Não vai ganhar o Prêmio Nobel da Paz, tá? Mas que a guerra arrefeceu, isso arrefeceu, né? Tem gente que não gosta do Trump. Eu, por exemplo, não gosto dele, mas, sabe, chegar ao absurdo de torcer por uma guerra que provoca morte, sofrimento, enfim, todas as chagas de uma guerra, só porque a gente não gosta do cara, é meio demais, né? Então, não falemos aqui que o Trump é um herói pacifista, mas reina uma paz, que é meio uma pax romana lá no Oriente Médio, né? E vamos ver até quando essa sensação de estabilidade no cenário geopolítico vai continuar, vai permanecer, né? O fato é que parece muito claro que o Trump teve um grande lucro com essas operações. Primeiro, quando coordenou junto com Israel esse massacre que está sendo feito lá contra as instalações nucleares para produção de energia elétrica no Irã, né, que também sacrificou a população civil. Segundo, quando ele manda parar, mandou ontem, sabe, o cara governa o mundo pela Truth Social, que é o Twitter dele, né? E ele ontem deu uma bronca no Netanyahu pelo Twitter, falou, olha, Israel não vai bombardear, não tem que bombardear ninguém, faça seus pilotos voltarem. E os pilotos voltaram. E desde então, os canhões silenciaram lá. Agora, no entanto, quer dizer, porque a sina das maldades, né, o contexto da perversidade do Oriente Médio, continua no massacre sistemático da população de Gaza, que é onde Israel falou que vai voltar agora de novo as suas atenções, né? E nós tivemos informações na imprensa de que essa crueldade contra os habitantes de Gaza, que tem sido bombardeado sistematicamente por Israel, já produziu 15 mortos por dia
entre pessoas que iam buscar alimentos nas frentes de distribuição humanitárias mantidas pelo governo do Estado de Israel. Então, é uma selvageria que não cessa, que não para, e é um trabalho de limpeza étnica que Israel, agora, ao voltar as atenções para Gaza, diz que vai concluir, que, portanto, ainda não concluiu o seu ciclo de maldades, né? E o governo genocida do Netanyahu continua as suas incursões contra a população palestina lá de Gaza, né? Mas vamos voltar aqui a falar sobre a guerra de Israel e Estados Unidos contra o Irã. O Trump tinha usado uma palavra, eu até anotei aqui para a gente poder entender o que exatamente ele falou, porque é uma palavra muito pouco comum aqui no Brasil. Eu vou colocar para vocês aqui na tela. Ô, Alex, bota para mim, por favor, aí. Olha, a palavra é essa aí, obliterar. Ele disse que havia obliterado, né, as instalações nucleares do programa iraniano, do programa militar nuclear iraniano. O que significa obliterar? Significa fazer desaparecer pouco a pouco, apagar, quer dizer, tirar do mapa, né? Fazer sair ou fazer deixar de existir, destruir, eliminar, suprimir. É isso que significa a palavra obliterar. É uma palavra que aqui na língua portuguesa é uma palavra de pouco uso. Muita gente não sabe o que ela significa. Mas será que houve mesmo a obliteração da capacidade de produção de artefatos nucleares supostamente do Irã? Vamos ver como é que os próprios jornais americanos retratam isso? Vou mostrar para vocês aqui na minha tela qual foi a repercussão lá nos Estados Unidos, tá? Mas eu vou colocar primeiro o destaque no CL, que traduz exatamente o que está em toda a imprensa do mundo hoje. Bota para mim, por favor, Alex. Olha, está no PowerPoint? Então, espera aí que eu vou tirar aqui do PowerPoint, porque já usamos o que precisávamos aqui do nosso querido PowerPoint aqui. Pronto. Pode botar aí na tela, Alex, que saiu. Beleza. Então tá aí. A manchete é essa aqui, tá no New York Times, a gente vai ver a capa do jornalão americano aqui. Olha aqui, ó. Ela tá aqui agora como uma manchete secundária, né? Mas, porque o assunto hoje nos jornais americanos, especialmente no New York Times, é a eleição do prefeito de Nova York, né? Um candidato democrata ganhou a eleição lá, abrindo caminho para uma nova liderança democrática. É um candidato socialista que chama Mamdani, né? E venceu o ex-governador Cuomo nessa eleição para prefeito lá na maior cidade dos Estados Unidos. E o jornal mudou a capa aqui, mas aqui, olha, tá aqui a manchete aqui, ó. Vou traduzir para o português para a gente poder ler juntos aqui com você. O ataque dos Estados Unidos às instalações do Irã pode não ter gerado o resultado propalado pelo Trump, tá bom? A manchete do New York Times é essa aqui, ó. Ataque dos Estados Unidos atrasou e não obliterou o programa nuclear do Irã em apenas alguns meses. Portanto, não destruiu aquilo que justificou essas ações, né? Então, vamos ver aqui como é que o New York Times está noticiando isso aqui, olha. O jornalão americano diz o seguinte: as descobertas preliminares confidenciais indicam que o ataque isolou apenas a entrada das instalações, que seriam amplas, né? Mas não conseguiu destruir prédios subterrâneos, tá? Vamos ver aqui como é que a imprensa americana está falando sobre isso. Esse relatório confidencial diria que o bombardeio americano das 3 instalações nucleares do Irã apenas atrasou, né, o programa nuclear do país em alguns meses, de acordo com autoridades familiarizadas com esse tipo de assunto. Os ataques bloquearam as entradas de 2 instalações, mas não causaram o desabamento dos prédios subterrâneos, concluíram as autoridades de acordo com as primeiras descobertas. Antes do ataque, as agências de inteligência dos Estados Unidos afirmavam que se o Irã tentasse apressar a fabricação de uma bomba, ele levaria cerca de 3 meses, tá? E a gente viu na imprensa estrangeira que esse número é um número absolutamente arbitrário, né? Cada fonte estabelece a seu bel prazer esse prazo, a distância que o Irã está de uma bomba nuclear, que é o que teme o Estado de Israel e justifica as atrocidades todas dos últimos dias, né? Mas tem gente que diz que o Irã está a 3 meses da bomba e essa capacidade não se perdeu, apenas voltou um pouco para trás. Olha, após o bombardeio americano e dias de ataque da Força Aérea Israelense, o relatório da Agência de Inteligência e de Defesa estimou que essa perspectiva havia sido adiada por 6 meses, né?
O relatório também afirma que grande parte do estoque de urânio enriquecido do Irã foi transferido antes dos ataques que destruíram pouco do material nuclear. O Irã pode ter transferido parte desse material para locais secretos, tá? É o que dizem aqui as autoridades dessa agência americana. E prossegue a reportagem do New York Times. Algumas autoridades israelenses disseram que também acreditam que o governo iraniano manteve pequenas instalações secretas de enriquecimento para poder continuar o programa nuclear secreto no caso de um ataque às instalações maiores. Outras autoridades observaram que o relatório constatou que as 3 instalações nucleares, Fordow, Natanz e Isfahan, sofreram danos moderados a graves, sendo a instalação de Natanz a mais danificada, e não está claro se os iranianos vão tentar reconstruir essas instalações danificadas pelas bombas lá, as bombas arrasa-quarteirão, né, que o Trump despejou no território iraniano. Ex-autoridades afirmaram que se o Irã tentasse desenvolver uma bomba rapidamente, seria um dispositivo relativamente pequeno e muito rudimentar. Uma ogiva miniaturizada seria muito mais difícil de produzir e a extensão dos danos a essa pesquisa mais avançada não está claro. Não está claro quanto o bombardeio atrasou essa busca por uma bomba de pequena potência, né? E uma bomba mais suja, inclusive. O Times afirma que oficiais militares da ativa e da reserva alertaram antes do ataque que qualquer esforço para destruir a instalação de Fordow, que está enterrada a mais de 76 metros abaixo de uma montanha, provavelmente exigiria ondas de ataques aéreos com dias ou até semanas de bombardeios nos mesmos períodos. Aviões de guerra americanos atingiram os mesmos locais pelo menos 2 vezes no sábado. B-2S, que são aqueles bombardeios em formato triangular, né? Lançaram 12 bombas. A bomba GBU, que se chama bomba de penetração massiva, chamadas de bunker busters, né? Destruidores de bunkers, em Fordow, e 6 crateras de entrada acima do solo agora são visíveis, de acordo com Brian Carter. A gente viu isso aqui nas fotos ontem, né? Só que muitos especialistas em bombas militares acreditavam que seriam necessários mais um dia de ataques para concluir esse trabalho. Então, os americanos fizeram essa pantomima toda, despejaram lá as bombas no complexo nuclear iraniano e não lograram nada, né? Mas tem um porém aí, conseguiram fazer um espetáculo de novo de tecnologia militar e isso restabeleceu uma autoridade que não se sabe de que maneira vai beneficiar Trump aí nos seus planos de se tornar um ditador global, né? Com toda a sua soberba. Vamos continuar aqui com os destaques do ICL. Olha, aqui no Brasil ontem aconteceram 2 acariações, né? Nós tivemos primeiro aí Mauro Cid contra Braga Neto, né? E olha, o que essa acariação revelou, já que ela não foi transmitida, a gente não sabe exatamente os termos do que aconteceu, a gente tem apenas versões dela, mas a gente sabe que o Mauro Cid se encrencou muito, né, e se apequenou nesse processo todo. Por quê? Porque as defesas agora têm argumentos mais sólidos para dizer que ele mentiu e para pedir que haja a desqualificação dessa peça da delação premiada. Ocorre que há uma farta jurisprudência, ou seja, há uma cultura no Supremo Tribunal Federal que consagra que, ainda que os benefícios sejam perdidos pelo delator, pelo X9, no caso por Mauro Cid, as provas que foram reunidas a partir das indicações de depoimentos em delação premiada continuam válidas. Só que os advogados de defesa de Bolsonaro e dos outros réus agora têm um argumento a mais para questionar a lisura desse processo de delação premiada, tá? E daí essa manchete com explicações que a gente realmente tem dificuldade de entender, porque elas parecem não fazer sentido, né? O Mauro Cid disse que não delatou o Braga Neto antes porque estava em choque com a prisão dos colegas dele. Vamos ler aqui o que é que nos diz o César Feitosa, da Folha Press, em matéria veiculada aqui no site do ICL. O tenente-coronel Mauro Cid afirmou ontem que demorou a delatar a suposta entrega de dinheiro do ex-ministro Walter Braga Neto à Polícia Federal porque estava espantado com a prisão dos seus amigos militares acusados de planejar o atentado do ministro Alexandre de Moraes. A declaração está na ata produzida pelo Supremo sobre a acariação realizada entre Cid e Braga Neto. Abre aspas aqui. O réu colaborador disse que não se referiu à entrega de dinheiro porque ainda estaria em choque em virtude da prisão de companheiros dele, diz um trecho da ata do Supremo.
A PF prendeu, em 19 de novembro de 2024, 5 pessoas suspeitas de planejar o atentado do presidente Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, numa operação que ficou conhecida como Punhal Verde e Amarelo e que efetivamente chegou a ser deflagrada, né, com homens posicionados para capturar o ministro Alexandre de Moraes. 2 desses presos, dos 5, eram amigos do Mauro Cid, os tenentes-coronéis Rafael Martins Oliveira e Rodrigo Bezerra de Azevedo. O ex-ajudante de ordens de Bolsonaro disse que foi surpreendido pelas acusações contra esses militares. E aí ficou em choque. Ah, não, meus amigos estão indo para a cadeia. Talvez antevendo, né, o próprio futuro que eu aguardava. O fato é que o Mauro Cid é um sujeito cujo caráter resta claro ao final desse processo, né? É um homem que tem muita dificuldade mesmo para encarar a verdade e vai dissimulando, só entrega aquilo que efetivamente ele é apresentado como uma condição contra as cordas, sabe? É assim que se processou essa delação premiada, com 9 longos depoimentos, né? E aí assiste razão aos advogados da defesa. Eles têm que questionar um processo que foi realmente um processo demorado, onde houve mentiras consagradas, enfim, houve ameaças explícitas de cancelamento dos benefícios da delação, e agora a situação do Mauro Cid é muito difícil, né, para ele. Talvez perca, sim, os benefícios da delação. Mas será que isso justificaria, né, qualquer tipo de mácula às provas? Será que isso justificaria a anulação também das provas, aliás, acontece de vez em quando no Brasil? Vamos lá, vamos continuar aqui. O réu colaborador, isso aqui é a ata da cariação de ontem, tá? O réu colaborador afirmou que a Polícia Federal deu maior ênfase durante o depoimento à reunião ocorrida no dia 12 de novembro na casa do general Braga Neto. Indagado pelo advogado de Braga Neto se não achou relevante informar a Polícia Federal sobre a questão do dinheiro, o réu colaborador reiterou: eu estou em choque, estou chocado, estava chocado com a prisão dos meus colegas, né, aqueles santos que só queriam matar o Xandão, matar o Alckmin, matar o Lula. Mauro Cid falou pela primeira vez sobre o dinheiro da sacola de vinho em uma audiência com Moraes no Supremo em novembro de 2024. Na ocasião, o militar estava com o acordo de colaboração premiado em risco. A Polícia Federal e a PGR concordavam com a anulação dessa delação. Mas o Braga Neto negou ao Supremo nessa terça-feira que tenha entregue esse dinheiro a Mauro Cid. Ele disse que o militar o procurou pedindo auxílio financeiro, orientou então que procurasse a tesouraria do PL e, segundo ele, não voltou mais a falar sobre o assunto. A controvérsia foi o ponto central da cariação entre Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid. A avaliação das defesas dos réus é de que o assunto não foi esclarecido com a manutenção das versões conflitantes. Quem é que está com a verdade? Mauro Cid, que diz que o Braga Neto deu dinheiro, ou Braga Neto, que diz que o Mauro Cid é um mentiroso, né? Eu acho, e aqui achar não importa, não importa. O fato é que a ocorrência desse episódio, essa sim, está baseada muito na informação do Mauro Cid, que é a única pessoa que confirma essa história do dinheiro que teria sido entregue numa caixa de vinho. Caixa que, aliás, seria uma sacola, dessas sacolas pequenas que cabem uma garrafa de vinho só, tá bom? Prossegue aqui a reportagem no portal do ICL Notícias. Segundo a ata da cariação, o Cid diz que Braga Neto entregou a sacola de vinho lacrada e informou que a embalagem continha dinheiro, que deveria ser direcionado para suprir aquele pedido que anteriormente fora feito e negado pelo PL, né? O tenente-coronel disse que guardou o dinheiro, providenciou a entrega dos recursos para Rafael de Oliveira, um dos suspeitos de liderar a equipe que colocou em prática, então, esse plano, o Punhal Verde e Amarelo, para assassinar, capturar o Alexandre de Moraes e possivelmente também assassinar Lula e Alckmin. A defesa de Braga Neto aproveitou as inconsistências da fala do Mauro Cid e a falta de provas para afirmar que o delator mente ao Supremo. Segundo os advogados dele, esse assunto é um escândalo. Mentiu perante o Supremo mais uma vez, né, tomando como referência a versão apresentada pelo Braga Neto, que nega a ocorrência desse episódio. Outra controvérsia que não foi esclarecida na cariação foi a reunião realizada na casa do Braga Neto em 12 de novembro de 2022, entre os réus e 2 militares acusados de serem o braço operacional da tentativa do golpe de Estado.
Cid diz que deixou o encontro antes para participar de uma reunião no Palácio da Alvorada e ainda afirma que os militares teriam discutido questões operacionais diante da indignação com o resultado das eleições, depois que Cid, ajudante de ordens à época, né, deixou a casa do Braga Neto. O general negou as informações, disse ao Supremo que recebeu os militares em casa porque gostava de Mauro Cid e atendia, então, a pedido para cumprimentos e fotos, mas negou conhecer esses amigos do Mauro Cid. Qual é a declaração na ata? Indagado pelo ministro relator se conhecia o coronel de Oliveira, o general Braga Neto disse que jamais manteve qualquer relação com o mesmo, que até pode ter servido sob suas ordens, mas como interventor. Sua relação era direta com os comandantes dos batalhões, afirmou ele. Então está aqui, vamos saber agora nos próximos dias como é que os juízes, né, os ministros do Supremo, vão entender essa acariação, né? E é uma acariação que teve momentos lá de escaramuças, assim, entre os acariados, né? E houve, inclusive, né, ofensas mesmo. Ofensas que talvez não tenham sido tão ofensivas assim, já que a condição de mentiroso do Mauro Cid é algo que está posto aí, é claro como a luz do dia, né? Mas aí temos essa outra manchete aqui no site do ICL. Em acariação, Braga Neto chama Cid de mentiroso, disse o advogado, relato feito pelo advogado que defende o Braga Neto. O que nos diz essa reportagem? O general Braga Neto chamou de mentiroso o tenente-coronel Mauro Cid, que ficou calado diante da acusação, ou seja, você é um mentiroso. E aí o Mauro Cid não falou nada, né? Talvez já tenha introjetado aqui essa condição de mentiroso. Mas, enfim, isso tudo aconteceu durante a cariação realizada, né, para apurar o papel de cada um dos personagens na tentativa fracassada de golpe de Estado. O relato foi feito pelo advogado José Luiz de Oliveira Lima, o famoso Juca, que defende o Braga Neto. Após a cariação, ele disse aos jornalistas que o general Braga Neto, em 2 oportunidades, afirmou que o Mauro Cid, que permaneceu o tempo todo com a cabeça baixa, era mentiroso. E ele, Cid, não retrucou quando teve oportunidade, ficou calado. Réus na ação penal, Cid e Braga Neto, ambos militares do Exército, ficaram frente a frente por mais de 1h30 na manhã desta terça-feira, nessa cariação conduzida pelo ministro Xandão. O procedimento foi realizado a pedido da defesa de Braga Neto, né, ex-ministro da Defesa da Casa Civil do Bolsonaro. Ele acusa o Cid, antigo ajudante de ordens do ex-presidente, delator da trama golpista, de mentir nos depoimentos, tá? E a matéria também nos fala que a audiência foi fechada, o que eu, pessoalmente, reputo como um erro do Supremo Tribunal Federal. O que poderia haver de secreto, que a opinião pública não pode tomar conhecimento nessa cariação, que muito provavelmente terá o seu teor liberado para a gente nos próximos dias, tá bom? Olha, mudando um pouco de assunto, tem uma matéria aqui no site do ICL que dá a medida do descontrole que existe em relação ao traqueamento, né? Ao cadastro animal brasileiro e a possibilidade de rastrear a origem do gado, que muitas vezes é usado para a produção de insumos da indústria de luxo na Europa, né? E agora estamos descobrindo aqui que, por obra de uma ONG chamada Earthsight, né, que fez uma investigação que uma boa parte do couro que é usado para a confecção de roupas e produtos de grife, bolsas, calçados, na Itália, provém de frigoríficos que compram a carne de fazendeiros que criam gado em terras indígenas e em terras ocupadas, terras de reserva da Amazônia, tá? Daí essa manchete: grifes de luxo usam couro proveniente de desmatamento ilegal do Pará, diz estudo. Investigação da Earthsight, com colaboração da Repórter Brasil, identificou uma rede de fornecedores de couro e olha as marcas para as quais eles vendiam esse couro. Olha, Chanel, Balenciaga e Gucci, né? Você sabe quanto custa uma bolsinha da Chanel? Pode custar 30 mil reais, 35 mil reais, tá? Uma bolsa pequena. E aí, o que essa matéria está dizendo é que essa fortuna, a fortuna desse artefato, essa fortuna pode ser construída, né, à custa de um crime ambiental praticado aqui no Brasil por fazendeiros que vão devastando a Amazônia e ocupando terras que não lhes pertencem. O que a Poliana Dalabrida, da Repórter Brasil, nos conta nessa reportagem?
A matéria fala o seguinte: grifes internacionais estão comprando couro de empresas que têm vínculos com fazendas que criam animais em terras indígenas em áreas desmatadas ilegalmente da Amazônia. É a conclusão do estudo publicado ontem, terça, pela britânica Earthsight. A investigação, realizada em colaboração com a Repórter Brasil, analisou decisões judiciais, imagens de satélite, registros de embarque e se infiltrou em feiras do setor para desvendar essa rede de fornecedores de couro para essas marcas que eu falei, Chanel, Balenciaga e Gucci. De acordo com esse estudo, a quase totalidade, não é pouca coisa não, a quase totalidade do couro exportado do Pará para a Europa tem como destino a Itália. E uma boa parte desse couro é comprado pelas empresas Conceria Cristina e Faeda, dois curtumes da região italiana do Vêneto, onde é processado e rebatizado como couro italiano. O couro é produzido no Brasil, depois vira couro italiano, depois de tratado lá na Itália, né? E essas empresas fornecem para dezenas de grifes e, além dessas grifes, também oferecem para a indústria automobilística, para os bancos de couro, né? E para empresas de designs de interior. Além dessas marcas já citadas, né, Chanel, Balenciaga e Gucci, a Conceria Cristina fornece o couro adquirido no Brasil para as grifes americanas Coach, é uma marca que tem a geração Z como público-alvo e vende bolsas entre R$ 1.900 e R$ 3.800 lá, tá? Valores que, inclusive, são considerados acessíveis para os costumes dessa indústria de luxo, né? E a relação comercial entre a Coach e a Conceria Cristina foi informada por um representante do costume italiano aos pesquisadores dessa ONG Earthsight que fez o estudo. A investigação aponta que um fornecedor-chave das empresas italianas é a Durli Couros. Quem é a Durli Couros? Durli Couros é o maior exportador de couro do Pará para a Europa. Segundo registros de exportação analisados por essa ONG Earthsight, a Durli Couros exportou para a Itália 90% de todo o couro produzido no Pará entre 2020 e 2023, totalizando 14,7, quase 15 toneladas, tá? E aí vou colocar aqui, não vou ler a matéria inteira, você pode ler no nosso site depois, mas eu vou só informar vocês, olha, a Frigol é um dos 5 maiores frigoríficos do país. Esse Frigol abate o gado, né, e vende o couro para essas empresas que depois vão colocar esse produto lá na Europa, né? Ela abate 2.400 cabeças de gado por dia nas suas instalações lá no Pará. Em outubro de 2024, o IBAMA multou essa empresa, Frigol e outros frigoríficos, porque compraram 18 mil cabeças de gado criadas em áreas de floresta amazônica desmatada ilegalmente nos estados do Pará e do Amazonas, tá? Vamos prosseguir aqui com o noticiário. Vamos falar um pouquinho agora sobre a fraude do INSS, tá? Já tem data, então, o início da devolução dos valores, né? Começa no dia 24 de julho, daqui a praticamente um mês, já que hoje é dia 25, então dentro de um mês o governo começa a devolver os valores que o INSS permitiu que fossem roubados por essas entidades picaretas aí, que envolvem sindicatos, associações e outras arapucas, né, que foram criadas com o objetivo de lesar os aposentados e pensionistas da Previdência Social. Então começa dia 24, tá? E o rombo, que antes estava estimado em 6 bilhões e 200 milhões de reais, baixou muito, para cerca de 2 bilhões de reais. Você se lembra que os bolsonaristas falavam em 90 bilhões, né? Um número que tiraram, não se sabe de onde, e não tinha nenhuma procedência. Portanto, foi abandonado isso em benefício disso que se tem agora, que é feito com base em 3 milhões e meio de reclamações, e algumas delas ainda não comprovadas, tá? Vou passar então a leitura da notícia para você saber exatamente o que está acontecendo. O Gilberto Waller, que é o presidente atual do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, disse ontem que a ideia do órgão é começar a pagar os valores que foram descontados indevidamente a partir do dia 24 de julho. Declaração dada durante uma audiência de conciliação convocada pelo Toffoli no Supremo Tribunal Federal. Nessa audiência, além do presidente do INSS, estavam também representantes da AGU, do Ministério Público Federal e da Defensoria Pública da União. Toffoli marcou a reunião justamente para que o governo apresentasse um cronograma para a devolução desses recursos que foram descontados indevidamente. Em abril, a Polícia Federal revelou um amplo esquema de fraudes e desvios de dinheiro de aposentadorias e pensões do INSS. A Polícia Federal afirma que as associações que oferecem serviços a aposentados
cadastravam as pessoas sem autorização, com assinaturas falsas, para descontar mensalidades de benefícios pagos pelo INSS. Prejuízo que, como eu disse lá no começo, chegou a mais de 6 bilhões de reais como estimativa entre 2019 e 2024. Lá no Supremo, o presidente do INSS revelou que os pagamentos começariam no dia 24 de julho, em lotes a cada 15 dias. No primeiro lote, cerca de 1,5 milhão de beneficiários receberiam os valores, o segundo pagamento seria em 9 de agosto e o terceiro em 24 de agosto. Né? E a matéria no nosso site dá conta de que 3 milhões e 400 mil segurados do INSS já pediram a devolução do dinheiro. Ocorre que, e isso não está nessa matéria, ainda não está provado que o benefício foi descontado de maneira irregular em boa parte, inclusive na maior parte. Esse número pode chegar até 80% das reclamações, tá? Elas não teriam procedência, ou pelo menos por enquanto ainda não teriam sido provadas, né? Talvez isso explique a redução do valor que antes foi estimado nesse patamar que eu acabei de dizer, de 6 bilhões de reais para 2,1 bilhões de reais. De qualquer modo, gente, olha, ainda que não sejam os 90 bilhões que a direita propala, ainda que não sejam os 6 bilhões e 200 milhões estimados pelo governo, é muito dinheiro, né, para o governo deixar roubar de aposentados e pensionistas, né? 3 milhões 462 mil disseram à Receita que desconheciam, inclusive a existência desses descontos. Além de não autorizarem, também nem sabiam que estava acontecendo. O presidente do INSS disse que o governo quer dar tratamento diferenciado, com prioridade de atendimento a pessoas mais vulneráveis a golpes, por exemplo, os idosos acima de 80 anos, os indígenas e os quilombolas, né? Então vai ser estabelecido aqui uma relação de prioridades. Ainda no campo do atendimento do governo à população, nós temos aqui, ontem o governo lançou um programa, que é um programa para facilitar o acesso da população a especialistas, né, médicos, né? E esse programa inclui uma medida saneadora de dívidas dos hospitais, que agora vão poder, para quitar dívidas para com o governo federal, prestar serviço à população por intermédio dos programas do SUS, né? E por daí essa manchete que você está vendo aí na tela. O governo prevê trocar até 50% das dívidas em hospitais privados por serviços do SUS, percentuais apresentados ontem à imprensa pelos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, e da Fazenda, Fernando Haddad. O que nos diz a reportagem? A principal aposta do governo Lula para a área da saúde, o programa Agora Tem Especialistas, prevê abater até 50% das dívidas de hospitais privados e filantrópicos por meio da troca de serviços prestados ao SUS. O percentual se aplicará aos hospitais com dívidas inferiores a 5 milhões, quer dizer, quem tiver dívida maior do que essa está fora. As unidades com débitos entre 5 e 10 milhões trocam até 40% só dos valores cobrados pelo governo, e os hospitais que devem mais de 10 milhões vão poder fazer essa permuta, livrando 30% das suas dívidas. Percentuais foram apresentados à imprensa pelo Padilha, né? E o governo abrirá nos próximos dias um edital para credenciar hospitais que desejem aderir ao programa. O ministro da Saúde disse que os primeiros atendimentos de pacientes do SUS em unidades privadas devem ser feitos já em agosto. Esse programa também estabelece que os hospitais credenciados devem oferecer consultas, cirurgias, exames e outros procedimentos que somam ao menos 100 mil reais em produção para o SUS. O valor cai a 50 mil nos casos de serviço para regiões com menos instituições privadas. O governo espera mobilizar 2 bilhões por ano em troca de dívidas de hospitais privados e filantrópicos por esses serviços ao Sistema Único de Saúde. Tá? Vamos prosseguir aqui com o noticiário brasileiro, tá? Porque o nosso tempo hoje está bem curtinho, e eu quero mostrar para vocês aqui um caso que é absolutamente escandaloso lá em Santa Catarina, tá? Santa Catarina, como se sabe, é um estado brasileiro que optou por ajudar a quem não precisa de ajuda, né? Enfim, lá está no alvo do governo, com ações benevolentes, né? A classe média alta e os mais ricos. Mas olha isso que você vai ver agora. Uma investigação, nos dá aqui o UOL, achou 858 milionários, tá? Alunos milionários
no programa Universidade Gratuita em Santa Catarina. Milionários, tá? A reportagem nos conta que estudantes com patrimônio milionário, como barcos e carros de luxo, estavam cursando o ensino superior de graça, embora, né, tenham dinheiro para pagar, com bolsas oferecidas pelo governo de Santa Catarina, de acordo com investigações do TCE, Tribunal de Contas do Estado. Isso aqui é o Bolsa Familionário, né? O TCE identificou 18.283 inscrições de alunos no programa Universidade Gratuita com indício de irregularidade, 18 mil. Prejuízo aos cofres públicos lá de Santa Catarina, governada por aquele insofismável Jorginho Melo, chega a 324 milhões com esse subsídio para os ricos, tá? Para os estudantes milionários. 858 alunos com patrimônio de 1 milhão ou mais cursavam com bolsa integral, não precisavam pagar nada. Bolsas do programa Universidade Gratuita e do Fundesc, que é o Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvolvimento da Educação Superior Catarinense, em que foram constatadas irregularidades. São direcionadas a pessoas em vulnerabilidade econômica. Você já viu milionário com vulnerabilidade econômica? Ou pessoas que não conseguem bancar os custos com a própria renda. O Fundesc gerencia parte da verba destinada a essas bolsas. Desse total de milionários, olha só, 12 desses alunos possuem um patrimônio de mais de 10 milhões de reais. É brincadeira? Em relatório, o TCE de Santa Catarina aponta que esses números destacam a presença de grupos familiares com patrimônio significativo, mesmo dentro do universitário de beneficiários do programa. Alunos omitiram informações sobre bens familiares, ao menos 3 tipos de fraudes foram identificados no relatório do tribunal obtido pelo UOL. Os dados são relativos ao segundo semestre de 2023 e a todo o ano de 2024, tá? E os números são esses aqui. 15.281 pessoas omitiram informações de bens do grupo familiar. 4.430 alunos apresentaram indícios de incompatibilidade da renda, declarando valores inferiores. E 1.699, né, para arredondar aqui, teriam deixado de informar vínculo empregatício, né? E olha só, alunos cursavam as faculdades de graça, mas tinham Land Rover, né? Land Rover custa 300, 400 mil reais, né? Barcos, galpões industriais. Nos casos levantados pelo TCE, alunos com rotinas de luxo declaravam, coitados, não podemos pagar a mensalidade, vamos pendurar tudo lá na prateleira do Jorginho Melo, que é um homem tão bom com os pobres ricos deste país aqui. Olha só, eu falei aqui 300, 400 mil reais, mas não é isso não. O Land Rover Defender custa 733 mil reais. Tinha aluno andando lá de Porsche Carrera 911, Porsche 911 4S, 603 mil reais esse carro. Tinha aluno dono de caminhão Scania, 658 mil de valor. E de jet skis, né, aqueles que o Bolsonaro adora, 132 mil reais. Ainda conta no levantamento do TCE que os estudantes possuíam casas e apartamentos de luxo, e alguns eram donos até de grandes terrenos e salas comerciais que valiam entre 13 e 15 milhões de reais. Esses bolsistas constavam em listas de sócios de empresa com capital milionário. Em um dos casos, o aluno era sócio de uma empresa, olha, um capital de 21 milhões de reais. E aí, fica aqui a pergunta para o governador de Santa Catarina. Um homem cuja devoção à parcela mais rica e branca da população chega a ser comovente, sabe? Mas fica a pergunta aqui. E os pobres do estado dele, que deveriam estar ocupando essas quase 1.000 vagas, né, destinadas a milionários? Não estamos falando de classe média, estamos falando de gente muito abonada, de gente muito rica. Né? E as pessoas que deveriam estar nessa posição de receber porque mereciam sim o subsídio social. O que foi feito delas? Né? Será que elas encontraram uma vaga em alguma universidade? Gente, por falar em escândalo, nós temos aqui alguns minutinhos ainda, eu vou falar com vocês um pouco de economia, né? E olha só, ainda falando sobre a questão do INSS, né, cujo pagamento está previsto para o próximo dia 24 de julho, ontem o Toffoli disse que a Corte, o Supremo, não pode autorizar um crédito extraordinário para que o governo possa ressarcir a essas pessoas que foram lesadas pelo INSS. Declaração que aconteceu em uma audiência de conciliação, a qual eu já me referi aqui,
foi promovida pelo ministro com participação da AGU, CGU e Advocacia Pública da União, né? E o que nos disse aqui o Toffoli sobre o problema? O Toffoli, ministro do Supremo, disse nessa terça que não cabe ao Supremo autorizar ou não um crédito extraordinário para que o governo possa reparar os aposentados e os pensionistas do INSS. Declaração feita durante uma audiência de conciliação convocada, como eu disse, com vários órgãos interessados no problema. O que disse o Toffoli? Esta corte não autoriza crédito extraordinário. Esse é um ato que pode ser de iniciativa apenas do presidente da República, editando uma medida provisória. O crédito deve ser analisado ou não pelo poder competente, que é o poder legislativo. Então, como a gente está vendo as dificuldades todas do governo Lula, né, a gente pode intuir que esse assunto não terá vida fácil lá no Congresso, embora essa fraude envolva dois governos. O governo Bolsonaro, que, ao que parece, foi o grande responsável pela criação dos mecanismos de fraude, né? E também o governo Lula, porque ficou 2 anos aí vendo o problema acontecer e não tomou, só veio tomar uma atitude agora esse ano, né? Então tá bom, então é isso que vai acontecer. E paralelamente a isso, e aí o ministro Haddad, né, tem que correr para tentar conseguir fazer das tripas coração. Por quê? Porque o Brasil está exaurido de dinheiro e se não tiver boa vontade do parlamento, vai se criar uma situação imponderável no Brasil, né? E aí o Haddad baixou uma ordem, disse o seguinte, olha, está aí na tela para vocês, matéria do valor econômico. Aumento das despesas está congelado até que o governo encontre sustentabilidade de gastos, foi o que disse o Haddad. Ele contou que tratou numa reunião com o presidente Lula de novos instrumentos de crédito imobiliário para a classe média com garantia. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou em entrevista à TV Record, nesta terça-feira, que nesse momento está congelado no governo o debate sobre aumento de gastos, a não ser os gastos mais imprescindíveis. Ele defendeu que haja parcimônia e cautela, porque o foco no momento é conter a inflação. O que disse o ministro Haddad? Aumento de gasto público é quando se tem necessidade de fazer em que se faz necessário. Estamos no momento que vamos congelar o debate sobre aumento de gastos, até que encontremos o caminho da sustentabilidade e, nesse momento, nenhum aumento de gastos é bem-vindo, a não ser os gastos imprescindíveis. Foi o que ele afirmou durante essa entrevista, né? E entrevista que vai ao ar hoje à noite, não foi ao ar ainda essa entrevista, vai ao ar hoje à noite. Nela, o Haddad disse também que está preocupado com o nível atual da taxa Selic, de 15% ao ano, mas colocou a culpa na gestão anterior do Banco Central, comandado por Roberto Campos Neto. Aqui, vai me desculpar o ministro da Fazenda, que eu prezo tanto, mas não dá para engolir esse argumento, porque esse galípolo é exatamente a mesma coisa que o Roberto Campos Neto. Fico aqui pensando com os meus modestos botões, o que teria acontecido a essa altura do campeonato se o Campos Neto ainda fosse presidente do Banco Central? Provavelmente ele não teria tido a audácia de provocar esse aumento de 0,25 que levou a taxa Selic para 15%, né? Só lembrando aqui, cada ponto percentual nessa taxa escorchante que o Banco Central arbitrou equivale a 70 ou 80 bilhões de reais a menos no orçamento da União. Por quê? O dinheiro do banqueiro sai antes de tudo, né? E se o banqueiro não tira o dinheiro dele da frente, o governo não pode investir, tá? É isso que acontece nesse país chamado Brasil aqui, onde, né, como a gente viu, alunos milionários frequentam vagas gratuitas de universidade à custa do Estado e, por outro lado, milionários e bilionários donos de bancos usam o Estado brasileiro como uma espécie de Robin Hood às avessas, que rouba do trabalhador pobre o dinheiro do imposto para repassar para o banqueiro cada vez mais gordo e rico neste nosso país infeliz, tá bom? Acho que por hoje era isso que eu tinha para vocês. Tem uma coisa importante aqui, só uma palavrinha sobre isso. Hoje, lá no Senado, vai estar em votação aquele projeto de lei que autoriza o aumento de 18 cadeiras na Câmara dos Deputados. Vai trazer um custo direto de 64 milhões de reais, mas isso aqui só inclui verba de gabinete e salário, tá? Preciso lembrar aqui que deputados têm 50 bilhões em emendas, tá? E ninguém quer abrir mão do seu quinhão, tá? Então, no Senado, essa iniciativa não é uma coisa bem vista agora. Esperemos que eles tenham juízo lá e que não façam aquilo que a própria Justiça mandou, com base nas informações do IBGE. Antes de terminar, lembrando você que nós temos aqui, né, daqui a 4 dias, no domingo, essa aula magna Investir é para Todos, com o nosso craque, o Eduardo Moreira, explicando às pessoas como é que ele vai fazer, como é que eles vão fazer para se virar no momento de tanta volatilidade nos mercados. Bota aqui na tela para mim, Alex. Tem aqui, ó.
Olha o Eduardo Moreira bonitão ali, ó. Para você assistir essa aula aí, se você tem algum dinheiro, está preocupado com valorização dos seus ativos, com a boa técnica para aplicação, não deixe de assistir, a aula é gratuita, você pode se inscrever aqui no despertasl.com.br. Peço a você que faça isso agora para você não se esquecer depois, tá bom? A aula magna é domingo, às 8 horas da noite. E assim eu me despeço de vocês. Amanhã, quinto, estamos aqui às 7 da manhã, esperamos que com gelo menor do que o de hoje, para botar em dia as notícias do planeta. Tchau, obrigado pela audiência, até amanhã. Você já viu, né? Falar de investimentos parece que é sempre algo muito complicado. Mas é de propósito, porque se você entender, você começa a questionar essas aplicações. E principalmente, começa a escolher você mesmo o que é melhor para o seu dinheiro. É por isso que o Eduardo Moreira, que veio do mercado financeiro, conhece tudo dessa área, vai dar uma aula online, gratuita, para ensinar para você. Investir é para todos. Vai ser no domingo, dia 29 de junho, a partir das 8 da noite. Ele vai ensinar como é que esse mercado funciona. Esse é o tipo de conhecimento que te liberta de riscos. E é de graça, o que é melhor, no tanto que você pode aprender. Aula online, gratuita, e você não pode perder.